E agora é hora de falar do seu futuro profissional no quadro Sua Carreira. Com o mercado de trabalho mais aquecido, perder funcionários para a concorrência se tornou uma das principais angústias das empresas. E um dos caminhos encontrados é reforçar as políticas de retenção de talentos. Um levantamento da consultoria EY, obtido com exclusividade pelo Conta Corrente, mostra que as empresas que atuam nos países emergentes entenderam a necessidade de identificar as diferenças culturais e também diferenças do mercado de trabalho de cada localidade. E com isso, conseguem adaptar processos para proteger e manter os melhores talentos. Mas o que os trabalhadores brasileiros mais valorizam na hora de decidir se saem ou se ficam na empresa? O diretor de recursos humanos da EY explica. Quando você compara o Brasil com relação aos BRICS, você vê que essas políticas de retenção elas são bastante diferentes mesmo. Na Índia, você tem, por exemplo, uma componente muito grande colocada dentro da capacidade técnica, assim, a capacidade de você desenvolver tecnicamente a sua equipe de trabalho como um fator que motiva a retenção de profissionais em determinadas organizações. No Brasil, por exemplo, esses aspectos também de desenvolvimento técnico são igualmente relevantes, mas eles têm um peso menor, por exemplo, do que a questão de você ter um ambiente de trabalho informal, mais aberto, em que você se sinta realmente parte de uma equipe, né? Então, na Rússia, por exemplo, você tem a diversidade como um aspecto não tão importante, né, dentro do programa de retenção de talento. Então, diversidade para os russos não é algo que determina, que tem um peso muito grande na vontade da pessoa em ficar. Já no Brasil, a questão da diversidade é um ponto importante. Nós temos passado por um momento de transição. O Brasil, por muito tempo, ele teve uma política, enfim, as práticas de gestão de talentos sempre tiveram como pano de fundo um mercado onde você tinha uma oferta muito maior do que a demanda de profissionais. Hoje, as pessoas no Brasil, elas vêm valorizando cada vez mais aspectos intangíveis da relação de trabalho. Não é só mais a questão do dinheiro em si, ela precisa também sentir que dentro daquele ambiente existe uma proposta maior, sabe? Ela precisa se sentir parte de algo mais importante do que só o trabalho pelo trabalho. Então isso tem mudado também do ponto de vista do Brasil e a gente vem percebendo essa mudança gradativamente ao longo desses últimos anos. A pesquisa ouviu mais de 1.000 funcionários de empresas no Brasil, China, Índia e Rússia, países que fazem parte do chamado BRICS. E para falar sobre como as políticas de retenção de talentos podem auxiliar no crescimento profissional, a gente recebe a presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Sofia Esteves. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao Conta Corrente. Prazer te receber aqui. Prazer é meu estar aqui de novo. Sofia, vocês já fizeram muitos levantamentos tentando identificar os pontos que fazem com que um profissional fique na empresa ou comece a ciscar fora. Quais são os principais aspectos e que peso eles têm na escolha dos funcionários? Olha, hoje o principal ponto que as pessoas estão procurando no mercado de trabalho é a coerência entre o que a empresa de fato fala que ela tem enquanto cultura, como é o ambiente de trabalho dela, como é o perfil dos líderes e como o que é praticado no dia a dia da organização. Eu acho que esse é o principal ponto de retenção hoje, está ligada, como a própria matéria falou, sobre o ambiente de trabalho aqui no Brasil. Qual é o peso da grana, do dinheiro? Seja em forma de bônus, em forma de benefícios ou em forma de salário mesmo? Olha, está abaixo, tanto para os jovens como para os executivos, do que a questão de ambiente de trabalho, possibilidade de crescimento profissional, possibilidade de desenvolvimento profissional, onde tem o investimento em desenvolvimento das pessoas. Salário e benefícios é muito importante, mas ele sozinho não está retendo ninguém. Ele precisa vir junto com o resto, senão ele não segura. Plano de carreira, então, também é um aspecto relevante do ponto de vista do funcionário. O plano de carreira, onde ele enxerga claramente que ele vai ter espaço de crescimento, onde ele vai ter espaço para aprender coisas novas e se desenvolver na empresa e ter outras oportunidades. Por isso, por exemplo, processos de recrutamento interno são muito importantes. Não só para aquela pessoa que mudou de posição dentro da empresa, mas por todos os outros que viram a possibilidade que, se um colega foi promovido, ele também um dia poderá ser. E isso é importante. E como essas preferências dos funcionários brasileiros se comparam com as preferências de trabalhadores em outros países? A preferência é muito parecida ou em cada país você vê uma identidade, um fator que pesa mais na hora da decisão? Olha, em vários países da América Latina, Doni, a remuneração hoje é mais importante que aqui por brasileiro. O argentino, por exemplo, ele tem um perfil mais analítico e ele gosta de trabalhar em empresas onde esta característica analítica, profundidade e tal, também seja valorizada. No México, já não.
São pessoas que gostam mais da parte social, gostam de empresas que tenham um ambiente mais aberto, como o brasileiro gosta. E esse então, traço varia cultural, muito. É um traço cultural. É um traço cultural. É um traço que tem a ver com a realidade e até com a colonização do país, Doni. E do ponto de vista de momento da carreira, um jovem, um trainee, estagiário, tem preferências também diferentes daquelas de um executivo, por exemplo? Um pouco sim, Doni. Algumas coisas, como por exemplo, desenvolvimento profissional e desafios, não, isso os dois querem. Mas o jovem, por exemplo, ele está mais em busca de um ambiente onde ele possa fazer aquilo que ele gosta. Ele tem um peso muito grande para isso. Ele vai estar olhando, principalmente por trabalhando numa empresa que ele tem uma boa imagem no mercado, porque essa boa imagem vai refletir no currículo dele, na valorização do currículo dele. O desenvolvimento profissional vem em primeiro lugar para os jovens. Para o executivo, ele primeiro vai olhar o segmento de negócio. É um segmento de negócio que ele tem intimidade, que ele já atuou, que ele gosta. Depois vem a questão de crescimento. Ele está mais olhando se ele já vai ter mais oportunidade de crescimento e também de desafios, e uma empresa que seja uma empresa que vá fazer na prática aquilo que ela promete. A gente vai continuar essa conversa, Sofia. Perder uma peça da equipe pode significar uma conta indigesta aos resultados da empresa e dificuldades na hora de encontrar um novo talento. Por isso, algumas companhias estão reforçando políticas de incentivo. A experiência fora do país é um desses benefícios. E não para por aí. Eles são jovens, querem crescer cada vez mais cedo na carreira. E para aproveitar essa vontade, muitas empresas apostam em programas de retenção de talentos. Laura e Célio trabalham na Magnesita, multinacional do setor de mineração. A empresa criou um programa específico para identificar jovens promessas. Uma pessoa que vai ter liderança, então assume liderança não só em relação às suas equipes diretas, pessoas que tomam risco, então tem essa capacidade de entender até onde faz sentido a gente tomar o risco juntos e mudar processos, estruturar novas coisas, ter flexibilidade e transparência na sua forma de se comunicar e de se relacionar com as pessoas, entre algumas outras coisas. Laura veio da Romênia e acredita que desenvolver competências no Brasil é mais fácil. Na Europa as coisas são muito mais mecânicas, as pessoas são muito mais focalizadas no trabalho. Na Europa é mais frias, que as pessoas são mais quentes, um pouco mais abertas. Acho isso faz que o trabalho mais fácil. Já Célio buscou o desafio na China. A cultura lá é diferente, o rigor é maior no ambiente de trabalho, mas a política de incentivo da empresa fez com que ele se adaptasse às mudanças no outro país. A China foi a oportunidade que surgiu na época e eu decidi encarar. Assim, eu sabia que seria um pouco difícil, talvez no começo, mas uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional, tanto na parte realmente da empresa, quanto de conhecer uma cultura diferente também. Não importa o lugar, explorar um talento é algo fundamental para qualquer empresa. Quanto mais a gente puder desenvolver as pessoas que estão aqui dentro para ocupar posições de liderança no futuro, a gente está fazendo bem para o negócio. Investir no funcionário é uma estratégia que vai além das competências técnicas. Pensar na saúde do empregado, por exemplo, também é essencial. Foi o que fez a Matec Engenharia ao criar o programa Viver Melhor. A empresa aproveitou este espaço para criar uma academia que funciona a qualquer hora do dia. Uma estratégia para que o funcionário se sinta valorizado e motivado a trabalhar aqui. A gente tem uma política para atrair os talentos e tem todo um plano de desenvolvimento junto com a liderança, de treinamento, para reter esses talentos dentro da corporação. Augusto frequenta a academia 4 vezes por semana. Mais exercícios, mais energia no trabalho. É algo relaxante, é algo que desestressa, então isso faz com que a gente fique mais motivado, se sinta mais à vontade para trabalhar no dia seguinte, porque você está rejuvenescido, né, depois do exercício físico. Sofia, o mercado de trabalho brasileiro atualmente vive um momento muito particular. A taxa de desemprego é baixíssima, a mínima histórica. As empresas precisam se preocupar, logicamente, em reter seus talentos. Mas vamos olhar do ponto de vista do trabalhador, do funcionário, do profissional. Como ele pode tirar proveito desse momento, seja para escolher uma empresa e não ser escolhido, seja para valorizar seu passe e ganhar mais, fazer uma mudança de carreira?
para escolher e não ser escolhido, Doni. A primeira coisa, quando você está num processo seletivo, é muito importante você fazer a tua lição de casa. Da mesma maneira que a empresa vai pesquisar sobre o seu currículo e tudo mais, você também tem a necessidade de pesquisar sobre a empresa, pessoas que já trabalharam nessa empresa. Para você ter uma ideia, 39% dos executivos, quando vão aceitar uma proposta de emprego, foram pesquisar e conhecem alguém que trabalha ou trabalhou nessa empresa, ou ele próprio teve algum tipo de experiência com essa empresa. E 31% dos jovens também fazem isso. Então, é importantíssimo, primeiro, você conhecer sobre a realidade da empresa e, na entrevista, não ficar numa posição só de ser entrevistado. É uma via de mão dupla. Você também tem que estar lá entrevistando e tirando as suas dúvidas para poder fazer uma boa escolha. E do ponto de vista do recrutador, do empresário, seja de uma grande empresa, de uma empresa menor, como está esse momento do mercado de trabalho, do ponto de vista dele, para conseguir achar profissionais qualificados, boa mão de obra, e qual é a saída? Olha, boa mão de obra está difícil para todos os setores, para todos os segmentos. Realmente hoje é um issue e as empresas estão se preocupando muito porque os índices de retenção estão difíceis de segurar. Então, por exemplo, o mercado de varejo, Doni, chega a 80% a rotatividade das pessoas. Isso significa o quê? 80% de toda a massa de trabalhadores em um ano mudam de emprego. Em um ano. De cada 10 funcionários, 8 saem. No varejo é crítico. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar de sábado e domingo, até tarde, em shopping, por exemplo, ou em supermercados. Então, dependendo do segmento do varejo, isso hoje é muito crítico. Então, as empresas têm se preocupado e criado mesmo políticas de retenção para entender o que esses profissionais querem, o que eles podem fazer para poder segurar o máximo. Porque perder essas pessoas leva de 2 a 4 salários a mais para você trazer uma outra pessoa, formar, você perde negócios porque não tem gente pronta para entregar. Então é crítico. Diminuir os índices de evasão das pessoas das empresas hoje é um ponto muito importante. Complicadíssimo, inclusive para os pequenos varejistas, para os pequenos empresários. Mais ainda, porque quem tem maior poder de fogo hoje tem maior poder de escolha de aumento de salário e aí leva. Então, por isso que o salário não pode ser o ponto principal. Tem que ter outras formas de segurar, além, claro, de pagar o melhor que você possa e principalmente dentro hoje do mercado de meritocracia, é remunerar bem aquelas pessoas que têm excedido, têm dado o melhor de si para a empresa. Sem dúvida. Estamos de volta com Conta Corrente e agora a Sofia vai responder as dúvidas que chegaram à nossa central de atendimento ao telespectador ou ao blog do Conta Corrente na página da Globo News na internet. Você também pode mandar sua dúvida. A pergunta dessa vez é da Andressa Zanol. Ela pergunta o seguinte: sou formada em tecnologia e marketing, tenho 22 anos e pouca experiência na área. Esse tipo de curso é novo no Brasil e ainda não transmite uma grande confiança nas empresas. Gostaria de saber se é necessário procurar uma pós-graduação que possa complementar o conhecimento na área. Sofia, qual é a sua orientação? Olha, não dá para dizer que um curso de 2 anos vai substituir o conhecimento que você tem num curso de 4 anos. Então, se a Andressa puder realmente fazer um curso de especialização, de pós-graduação, vai com certeza contar muito no currículo dela. Esses cursos de 2 anos, acho que é importante explicar para o telespectador, ele é super válido para uma pessoa ou que já fez uma graduação inicial, ou que está há muitos anos numa empresa e não tem nível superior, e esse curso vai ajudá-la a ter um nível superior e conseguir uma promoção. Mas para quem, principalmente para aquele jovem que está em início de carreira, se puder fazer um curso completo de 4 anos, 5 anos, dependendo do curso que ele vai escolher, sem dúvida vai ser mais valorizado no mercado de trabalho na hora de entrar no mercado de trabalho, como é o caso da Andressa, que tem só 22 anos. Então, continuar estudando é super importante, sim. Falando em pós, então, se o profissional decide que quer fazer uma, quando optar por uma especialização, quando preferir um MBA ou um mestrado? Olha, uma especialização ele pode fazer logo depois que ele se forma. Eu sugiro pelo menos ter 6 meses de experiência profissional para uma especialização. Por uma pós, no mínimo 2 anos. Por quê? Eu acho que a gente já comentou aqui, é muito importante você já ter uma experiência prática, porque uma pós-graduação vai te exigir um conhecimento prático para você ter até análise crítica do que você vai estar debatendo do conhecimento da pós-graduação. Um mestrado, um doutorado, um MBA, eu acho que já é para aqueles profissionais que já têm pelo menos 5, 6 anos de profissão, ele já está no momento de, às vezes ele quer mudar de uma área, então ele vai ir mais a fundo num curso voltado para outra área, ele está um pouquinho mais sênior na carreira.
Perfeito. Obrigado, Sofia. Obrigada a você. Só isso. O Conta Corrente fica por aqui, Sofia. Valeu pela presença. Nada mal essas contas, hein? Obrigada. Não estão precisando de dica para carreira, eles não, né? Deles não. Obrigada. E a você em casa, muito obrigado pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.